Bom, tal como os demais palestrantes aqui, eu não sou nem palestrante e também não sou professor. O mais próximo que eu cheguei de professor foi da minha esposa, que é pedagoga, é doutora em educação, então se algum conhecimento de magistério ou didática eu adquiri foi pelo fato de compartilhar a mesma cama. Nada mais do que isso. Mas, porém, vivência eu tive, vivência nas todas as áreas e que a gente vai mostrar aqui e que são importantes discutir dentro da perícia médica como um todo, não só a perícia previdenciária, a formação do perito, e essa é o mote principal que nós vamos estudar ao final. É importante a formação sólida em medicina geral, né? Em medicina assistencialista, aí vem o médico assistente, então tive formação lá, residência, eu fiz em medicina geral comunitária, depois eu tive uma clínica em Araranguá, onde eu morei por bastante tempo, e exercia atividade médico-assistencialista, exerci também de médico do trabalho, lá, de perito da Justiça Federal de Criciúma, na ocasião não tinha vara ainda federal em Araranguá, e a gente fazia perícia para a Justiça Federal, nas varas previdenciárias também, e finalmente como perito do INSS, concursado e ingressado em 2006. Bom, então, para falar então desse tema que foi proposto, os benefícios previdenciários, temas polêmicos da concessão, é necessário primeiro a gente tecer algumas considerações, algumas definições. Tem a declaração, eu estou declarando que não possuo conflito de interesse de ordem pessoal, comercial, acadêmico, político ou financeiro relativo a essa aula. Declaro que também todo o apoio financeiro e material recíproco de produção nacional foram realizados pela equipe organizadora. Por fim, declaro que o INSS, Associação Nacional dos Médicos Peritos, da qual eu represento aqui, não na palestra, e a Escola Superior de Perícia, que é uma empresa também da qual eu sou sócio, não participaram da organização, financiamento ou produção dessa aula. Vou deixar bem claro. Bom. Então, o nosso objetivo aqui são esses 6. Tentar definir perícia médica, abordar as diferenças entre o médico assistente, o médico de trabalho e o médico perito, aquilo que é importante o conhecimento das diferentes atribuições de cada um desses profissionais, abordar tipos de perícia, mostrando também as diferenças entre o perito judicial e o do INSS, e tentar desconstruir os estereótipos do perito médio do INSS. Isso foi um pedido especial da doutora Flávia, mas o que querem que eu faça? Olha, quero saber o que acontece lá dentro da sala do perito do INSS, vocês são uns bandidos, tudo, né? Então, vamos tentar desconstruir. E demonstrar os dados extraídos do PRBI, do pente fino, né? Dados estatísticos, e, por fim, as conclusões em relação a tudo isso. O que é perícia médica? Apesar das várias áreas de atuação da perícia, como nós vamos ver, a primeira coisa que se pensa quando se fala em perícia médica é perícia do INSS. É aquele lugar, a gente vai lá num lugar para ganhar o benefício, para ganhar o encosto. Então, vou lá, perito lá, eu estou doente e o médico não me deu benefício. Bom, então já começa pelo nome do benefício, né? Auxílio-doença. Quando nós vamos ver que o auxílio não é para doença, o auxílio é para incapacidade. Eu posso estar doente e posso, ao mesmo tempo, estar capaz para uma série de atividades com aquela doença ou com várias outras doenças. Então já começa por aí. Já houve uma tentativa de mudança do nome junto ao Congresso Nacional, isso já há 3, 4 anos atrás, e não se conseguiu mudar o nome. Então tem outros interesses por trás de que esse nome permaneça assim. Bueno. Mas o advogado também não tem a noção bem clara do que é perícia. A gente pega aquelas petições quando vão contestar os honorários que o perito pediu, e isso é claro que não é na Justiça Federal, mas na estadual é bastante comum. Não, mas isso trata-se de uma simples consulta médica. Que maravilha, né? A gente estudou 14 anos entre faculdade, pós-graduação e preparação para ser perito, e trata-se de uma simples consulta médica. Beleza.
E às vezes nem mesmo o juiz, claro que não, os juízes federais, também não têm entendimento do que é uma perícia médica, né? Eles, principalmente quando eles querem caracterizar a complexidade da perícia médica. Olha, essa perícia não tem a complexidade que eles relacionam a complexidade aos honorários que o perito está pedindo. Também se esquecendo que eles querem um cirurgião torácico para fazer uma perícia, querem que seja... Já começa o erro por aí, como nós vamos ver. Primeiro erro foi ele escolher um especialista na doença para fazer a perícia. Segundo erro dele foi querer um especialista desta monta e querer pagar uma mixaria, que é o que acontece na justiça, nas demais justiças. Não muda muito aqui, e aí nós vamos ver isso aqui também, em relação a honorários. Bom, então, vamos passar para as definições. Essa definição eu considero muito boa. É todo e qualquer procedimento, ato propedêutico, exame feito por médico, não por fisioterapeuta, com a finalidade de contribuir com as autoridades administrativas, policiais ou judiciárias na formação de juízo que estão obrigados. Professor Hermes Rodrigues de Alcântara. Professor Genival Veloso define como um conjunto de procedimentos médicos técnicos tem como finalidade esclarecimento de um fato de interesse da justiça ou um ato pelo qual a autoridade procura conhecer por meios técnicos e científicos a existência ou não de certos acontecimentos capazes de interferir na decisão de uma questão judiciária ligada à vida ou à saúde do homem com quem ele tem a relação. Bem cumprida a definição do professor. Então, o perito normalmente identifica o seu cliente, o seu periciando, faz uma caracterização profissiográfica das atividades que ele exerce, principalmente, obviamente, quando nós estamos tratando de perícias que envolvem capacidade laborativa, faz uma história prévia, uma história social e a história atual. Faz um exame físico direcionado à patologia que quer avaliar, avalia exames complementares e forma sua convicção pericial. Dessa convicção, chega a uma conclusão e daí sai um laudo, um parecer conclusivo. Bom, então, é uma fotografia do momento. Como nós vimos e a doutora falou ali, a medicina é uma coisa muito dinâmica. A pessoa está com a doença hoje, está sem aquela doença amanhã, ou porque a doença, pela história natural, deveria melhorar, ou porque recursos tecnológicos fizeram com que fosse resolvido o problema da doença, ou por recursos de engenharia, prótese, enfim. Tá? Então, e aí eu me lembro daquela questão que foi comentada do psiquiatra aqui. Pô, mas aonde que o psiquiatra errou? Já foi aventado que ele pode não ter errado em nenhum dos momentos? Nenhum dos momentos. Porque no momento em que ele fez uma perícia, era o retrato daquele momento. No outro momento, o retrato era outro. Ah, mas tem o histórico prontuário que ele internou, constava lá várias internações. E naquela descrição do perito agora estava dizendo que ele estava bonitinho, arrumado, consciente. Por que não? É o retrato do momento. Ou a doença psiquiátrica não pode compensar? Compensa, como qualquer outra doença. A pessoa pode estar doente mentalmente até 40, 60 dias atrás, com uma depressão maior, toma um antidepressivo, ele tem que melhorar, assim como qualquer outra doença, como uma úlcera, como uma pneumonia. Então, nós não podemos criar esse estigma em relação também à doença mental. E aí vale chamar a atenção a importância dessa questão da fotografia do momento. A gente vai lidar com os elementos que tem, com os exames complementares que tem, com a história que tem, que é importante, e com o exame físico que fez, e os outros elementos, certo? Mas vamos adiante. E aí, volto à doutora, tem juiz que não entende, não existe trânsito julgado quando se trata de benefício por incapacidade, e não existe. Ou pela mesma doença ou até por outra. E essa eu procurei fazer uma definição nessas minhas andanças aí, que perícia é um ato médico e jurídico específico, que se utiliza dos conhecimentos da medicina com a finalidade de esclarecer fatos à autoridade solicitante. É um ato médico legal sempre, pois produz laudos, não atestado, tendo como objetivo a verdade e não o paciente, como nós vamos ver adiante. Vamos, então, abordar as diferenças entre o perito médico assistente, médico trabalho e médico perito.
Bom, médico assistente, todo mundo sabe aqui o que é, porque já foi no médico, né? No seu médico. É o seu médico, o nome já diz, tu vai buscar o médico, porque ele é da tua confiança. É isso que se aprende na faculdade, a ser médico assistente, a diagnosticar doenças, a tratar as doenças, fazer prognóstico a respeito das doenças. Principalmente é isso que se aprende. Infelizmente, olha, eu achei que era só porque era na minha época. Eu me formei em 1984, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E durante 6 anos de cadeira escolar, jamais se deixou de aprender apenas isso aqui. Jamais teve uma disciplina de medicina do trabalho, jamais teve uma disciplina de perícia médica. E o que é pior, constato que passado 30 e quase 4 anos, a situação continua a mesma, ninguém aprende isso na faculdade. Mas temos o médico do trabalho, que é um profissional importante dentro desse contexto, dentro das empresas, que a função, todo mundo também sabe, é preservação de saúde do trabalhador dentro da empresa, avaliando a capacidade de cada ocupação e reavaliando periodicamente, dando ênfase à saúde e aos riscos ocupacionais a que os seus trabalhadores estão expostos, tentando amenizar de maneira, utilizando a engenharia ou o próprio conhecimento do médico. E, finalmente, o médico perito é aquele que realiza, cujo ato, o ato do médico perito é um laudo médico, materializado para subsidiar uma solicitação de alguma autoridade, como nós vimos. Então, ele é um ato médico legal que tem no periciado seu objeto e no direito a sua finalidade, certo? Então, é um procedimento que visa constatar e dimensionar as repercussões de danos agravos com vista a permitir à autoridade decidir-se quanto aos direitos e aos benefícios. Doutor, só uma pergunta, me chamou a atenção que não aprende na faculdade, mas já é uma especialidade médica. Nós vamos chegar lá, mas não se aprende na faculdade, apesar de ser, assim como a medicina do trabalho também é uma especialidade. Vamos lá, então. Então, na verdade, são espécies do gênero médico. O médico assistente, ele se distribui em diversas especialidades de doenças. O médico do trabalho se tornou especialidade do trabalhador. E o médico perito se tornou especialidade da busca da verdade. É assim que podemos definir. Então, aqui nós temos as diferenças, né? As diferenças básicas num quadro. Qual é o objetivo do médico assistente? Obter a cura do trabalho, prevenir, diagnosticar a doença do trabalho. Perito, definir se há capacidade ou incapacidade, no nosso caso aqui. Os meios, né? Avaliação propedêutica, avaliar trabalhadores, avaliar análise documental, anamnese. A anamnese no médico assistente é confiável, como o nome diz, é o médico da minha confiança. Tudo que o cliente está dizendo, tu acredita. Diferentemente do médico de trabalho, pode ser confiável ou não, é pertinente ou não, depende do interesse, naquele momento, do trabalhador. Ele omitir, por exemplo, alguma doença que ele tem e ele quer omitir para poder ser admitido no trabalho, no emprego. E já para o médico perito, confiável, não é confiável. Não é confiável. A gente, claro, tem que partir do pressuposto que a pessoa está falando a verdade, mas a gente também tem que desconfiar, senão não precisaria estar lá. Certo? Exame físico, mesma coisa, se traduz tal como a anamnese, exames complementares estão lá no processo, no caso da perícia. E os atestados não têm importância na avaliação, do médico de trabalho são importantes para subsidiar o seu afastamento, e para o médico perito são importantes para esclarecimento, datas e comprovações históricas, mas para subsidiar um parecer que ele queira dar. Não é um homologador de atestado. O prontuário é muitas vezes fundamental para o médico perito, né? Importante no caso do médico de trabalho. E o parecer do médico assistente é atender aos anseios do paciente, do trabalho é atender às necessidades legais e anseios do trabalhador, e do médico perito as necessidades legais sendo conclusivo e fundamentado. Então, a relação médico-paciente é uma e médico-periciado é outra. A relação é de confiança, né? Do periciado é desconfiança, objetivo diagnóstico,
o objetivo do perícia é autoridade, esclarecimento, autoridade competente, e assim por diante. Eu não vou me estender muito, que o tempo, estou vendo que vai ficar... Mas podem me interromper a qualquer momento se tiverem alguma dúvida. Tá? Bom, vamos abordar então agora os tipos de perícia e as diferenças entre o perito judicial e o perito do INSS. Aqui está começando a esquentar a coisa. É o que acontece, justamente porque o que acontece lá na perícia previdenciária é que vem desembocar aqui, né? Então, tipos de perícia. Nós temos peritos administrativos, que é o caso do perito do INSS, ou peritos, né, securitários, enfim. Peritos criminais, que é o famoso médico legista. Hoje a sociedade, a associação é uma só, a Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica, é tudo uma coisa só. Tá? Na verdade, o termo é meio pejorativo de medicina legal. Quando se fala em medicina legal, se pensa em cadáver, diferentemente do que em Portugal. Em Portugal sempre se falou medicina legal, envolvendo todas as áreas do conhecimento pericial. Tá? Se a medicina é legal é porque está, né, se amparando do direito para exercer. Então é medicina legal, não é de cadáver. Tá? Aí nós temos os judiciais, né, também criminais, trabalhistas, da Justiça do Trabalho, cíveis, etc. Então aqui estão as possibilidades de perícia. Onde temos asterisco aqui é necessidade de grande conhecimento na área de incapacidade laborativa. Todas essas aqui, ó. Só escapou o DETRAN na administrativa, mas as previdências municipais dos estados, o CIAS, que é a perícia do regime próprio da Previdência Social, dos militares, Forças Armadas, Forças Auxiliares. A perícia médica judicial. E chegamos aqui, que avalia incapacidade, o asterisco maiorzão aqui é aqui, né? Civil que avalia a capacidade, que é aqui. E o INSS. É onde o asterisco é maior, onde o perito deve ter o maior conhecimento na área de capacidade laborativa. Opa, aqui. Então, a maioria dos exames médicos periciais, de longe no Brasil, mais de 80% das perícias realizadas no Brasil são cíveis e são da área que avalia incapacidade laborativa. Para fins de enquadramento na situação legal pertinente. Então, quem faz a judicial, quem são? São os peritos aqui da Justiça Federal, das varas previdenciárias. E na administrativa, nós transpomos aqui, né, daquele slide, é o perito do INSS, Regime Geral da Previdência Social. Muito bem. Quais são as diferenças? Bom, são algumas. O perito judicial, ele é convidado pelo juízo a fazer perícia. O perito do INSS é concursado, pelo menos desde 2005. Tá? Quem é que pode fazer? Qualquer médico pode ser perito judicial, qualquer um, basta ter um CRM. Para ser perito do INSS tem que ter o CRM e fazer concurso. Também não precisa ser especialista, mas vamos chegar lá. Tá? Os quesitos aqui elaborados pelo juízo, lá no INSS tem uma padronização, o laudo é opinativo e no INSS o laudo é conclusivo. O presidente do INSS ele não pode desfazer o laudo do perito dele, de jeito nenhum. Já o do aqui, a força da caneta do juiz pode sim desfazer ou não, concordar ou enfim, ou achar que não está bem feito e desconstituir o laudo do seu perito. Né? Responde então ao juiz aqui, lá o presidente, conhecimento pessoal, análise da incapacidade multifatorial e lá incapacidade por doença. A remuneração é variável por perícia e lá os proventos são mensais fixos. A NMP fez um estudo estatístico comparando as perícias do perito da Justiça Federal com o perito do INSS, que nós vamos ver outro trabalho depois, mas, em princípio, chegou à conclusão seguinte, que a partir do momento que os peritos começaram a vir para dentro do Poder Judiciário, fazer as perícias, que tinham a remuneração
fixa entre aspas, mas sabiam quantas perícias vai fazer, sabe quanto é que vai ganhar no final do mês. Tinha um horário para vir cumprir uma agenda. Quer dizer, quando essas características são características do empregado público, se verificou que a qualidade das perícias melhoraram em muito dentro do Poder Judiciário, quando esses atributos estavam presentes. Né? Então, no novo CPC, o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia. Esse currículo, né, tem que ter currículo, comprovação de especialização, mas não é de especialização da área médica, e sim especialização do profissional. Sou especialista em medicina. Não, infelizmente, o novo CPC não exigiu, né, o que a gente entende que deveria ser o mais pertinente para a área pericial, seja aqui, em que instância for. Seja aqui, seja no INSS, lá no ML, não importa. Tá? E respondendo agora a dúvida lá do doutor, então, a resolução de 2011 que virou especialidade, né? Especialista em medicina legal e perícia médica, como eu disse, estavam juntas. Tá? Ou o cara faz uma residência médica em medicina legal e perícia médica que dura 3 anos, só existe uma no Brasil, que é na USP São Paulo, ou o cara faz um concurso da Associação Médica Brasileira em convênio com a Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica com determinados critérios, que é o quê? Comprovar prática durante, no mínimo, 6 anos em perícia, fazer uma prova lá sem questões, fazer um laudo pericial e juntar mais um monte de documento e aí vai ser ou não aprovado. Hoje, no Brasil, nós temos, apesar de várias provas de títulos, já desde 2011, nós temos apenas 1.100 peritos especialistas no Brasil. É muito pouco, muito pouco. Então, como houve um comentário aqui, nós estamos reféns dos peritos, isso tem uma certa verdade, né? Apesar de que a maior parte dos magistrados prefere ignorar a iudex perito peritorum, que o juiz é o perito dos peritos, né? E sim ir atrás do laudo do perito, do seu perito, até porque ele não é especializado na matéria. Tá? Mas o grande problema, isso também nós vamos ver mais adiante, é a maneira e que esses peritos são colocados dentro daqui do Poder Judiciário. Não só aqui, Justiça Estadual, a mesma coisa, não muda em nada. Né? Na verdade, o perito é chamado e não é comprovado dele, não é pedida a comprovação se ele tem conhecimento em profissiografia, tem conhecimento de conceito das normas, das leis, não é exigido. E acaba que, apesar de existir excelentes e muitos bons peritos dentro da Justiça Federal, nós temos muitos ruins também, muito ruins. Olha só, isso é dados da Procuradoria, viu lá? Quando presente o perito médico previdenciário do INSS, quando estava presente, porque hoje não se consegue mais, né? O INSS ganhava em 90% as ações, quando o perito do INSS presente. Esse artigo aqui, esse trabalho que esse colega fez lá de Aracaju e apresentou no Congresso Brasileiro, isso aqui foi em 2008, se não me engano, e ele fez uma comparação entre as conclusões do laudos periciais do autor e dos médicos peritos dele e dos peritos do INSS. Das 405 laudos que ele pegou, aqui da Justiça Federal, do Distrito Federal, e 84 da Federal de Goiás. Das 400 perícias realizadas, houve 48, apenas 11,34% de discordância do perito do INSS. Só que este colega também era especialista em perícia médica. O estudo no Rio Grande do Sul mostrou 92% de concordância, mais ainda. É assustador. Não, mas isso aqui foi... É quando ele fazendo a análise com as pesquisas dele e isso aí é quando o perito é especialista em Ele não fez uma pesquisa comparando especialistas em perícia médica.
Ele era especialista em perícia médica e fez um trabalho com os laudos que ele fez na Justiça do Trabalho. E ele está admitindo que apenas 11,34% de discordância. Entendeu? Há estudos na Justiça Federal de 50% ser um número relativamente razoável. O senhor não acha que, então, os peritos nisso, me parece, há uma tendência ruim até? Uma tendência pró-INSS. Eu, por exemplo, quando cheguei numa cidade no interior do Rio Grande do Sul, fiquei chocada com 98% de improcedência, quando nós, Justiça Federal, temos estudos seríssimos feitos por colegas de muita experiência que diz que há 50% de erro. Então, que Não. parece Isso nós vamos ver mais adiante. Doutora, nós vamos ver mais adiante os dados do Tribunal de Contas da União. Não sou eu que estou falando, e nem o Poder Judiciário, é o Tribunal de Contas da União. Nós vamos ver, tá? Que esse dado que a Justiça levantou não é possível. Tá? 10 minutos? Então, e aí nós temos que repensar o modelo, tá? E aí vamos lá, tentar desconstruir os estereótipos. Olha lá. Os peritos negam tudo, e aí começa, que a senhora estava falando. Os peritos não olham para a cara do segurado, nem leem relatório, os peritos ganham para negar, o perito não é especialista na minha doença, a alta programada é contra o trabalhador, o perito não acatou atestado do meu médico, o perito deu alta, mas o médico de trabalho diz que estou inapto, e o limbo previdenciário. Vamos lá. Eu apresentei este trabalho no Congresso Brasileiro de Medicina Legal e Perícia Médica, que houve aqui em Florianópolis em 2012. E aí, por esses dados, doutora, eu me responsabilizo, fui eu que fiz. Um levantamento das manifestações publicadas. Olha lá, campo de concentração, denunciados na OAB, precisamos acabar com as humilhações, todo mundo sai de lá humilhado. É um horror aquilo, campo de concentração mesmo. CUT realiza protestos com perito, e assim vai. Bom, em 2003 a 2004, a demanda de perícia médica chegou a estar 73% nas mãos dos credenciados. Aí nós temos que começar a ver o aspecto histórico de toda essa maldade dos peritos do INSS. Esses credenciados não tinham preparo adequado, faziam essa confusão que o judiciário muito ainda faz com o papel do médico assistente, são coisas completamente diferentes, sem compromisso nenhum com o órgão público, eram credenciado, e ganhavam por perícia. Rendimento vinculado ao número do BI. Para aí, tu não tem nenhuma relação com o órgão público, tu ganha por perícia que tu faz lá no teu consultório. O resultado foi um desastre, né? Tanto que em 2004 acabou esse negócio. Criou a carreira, admitiu 3 mil médicos, aí que eu entrei em 2006, fim da terceirização em 2006, e aí a transição foi traumática. Os segurados habituados com benefícios fáceis, se revoltaram, os sindicatos que se beneficiaram do descontrole começaram a protestar, a repercussão na mídia e tal, a conduta dos novos médicos peritos. Olha só. Aqui. Olha só. Eu fiz questão de botar esse slide aqui, por quê? Porque, primeiro, INSS de Santa Catarina. Segundo, quem fez essa perícia no INSS fui eu. Essa moça aí, de 28 anos, ela estava há 2 anos em benefício. Eu fiz lá na PS de Palhoça, essa perícia. Infelizmente, nós temos maus peritos também no INSS. Não, é a minoria, mas temos. E essa senhora vinha há 2 anos, ou mais de 2 anos, em benefício por ansiedade. Ansiedade, tomando lá diazepam e benefício por ansiedade. Por favor, né? 2 anos. Ansiedade, se em 15 a 30 dias não tiver controlada, troca de psiquiatra ou de médico. Certo? Bom, aí eu cortei o benefício dela. No outro dia, eu só vi eu estava lá fazendo perícia e vi aquela esculhambação na recepção, quebrando tudo. Baita de um cara, que era marido dela, quebrou tudo. Isso aí repercutiu na mídia nacional, saiu no Jornal da Globo. Isso aí. Tá? O que aconteceu? Obviamente, ela, revoltada, entrou na justiça aqui. E foi indeferido o benefício, judicialmente. Claro que tinha um perito assistente técnico do INSS, mas foi indeferido e mantido depois, em recurso. Agora, a mesma RBS que publicou o escândalo da coitadinha, socialmente desprovida, pobrezinha,
Não publicou o resultado administrativo final, porque antes de entrar na justiça ela tentou recurso na junta de recursos, depois veio para cá, foi negado, e também tentou na turma de recursos, e perdeu em tudo. Mas a RBS não publicou. Os peritos negam tudo. Vamos lá, vamos ver se negam tudo. Olha aqui. Estudo, isso é dado estatístico, tá? Não sou eu que estou dizendo. Em 2009, eram dados que se tinham antes, depois eu quero comparar com o atual, olha só. Em 59,29% dos casos que o segurado realiza perícia inicial, eles são deferidos, isso de maneira geral, pegando empregado e não empregado. Quase 60% são deferidos. Claro que os peritos têm um índice maior de indeferimento ou deferimento e outros menores. Tá? Então, esses dados eu tirei do meu próprio estudo. Ó, o levantamento que eu fiz também na perícia médica da APS aqui de Florianópolis, no mês de junho de 2014. O percentual de segurados empregados que realizaram a perícia foi na ordem de 58%, enquanto que as demais contabilizaram 42%. Enquanto 88% das perícias realizadas em empregado, ele é deferido em empregado em 80%, e isso é um dado que nós vamos comprovar com os dados da DataPrev depois. Ele é deferido. Apenas 11% dos segurados não empregados o benefício é concedido. Olha lá, DataPrev 2015. Ó, foi o mesmo resultado. 88% de concessão na categoria empregado. Os peritos não olham para a cara do segurado, não lêem relatório, atestado. Diversos relatórios da auditoria do TCU, também não sou eu que estou dizendo, 2010, 2015 e CGU mostraram que em mais de 85% das vezes que havia reclamação, o dado estava lá no laudo, não sabe? Estava lá, como é que o perito não viu o exame? Estava escrito o resultado do exame lá no laudo. 85% das vezes que havia essa reclamação. Ó, fiz a perícia, o médico nem olhou meu relatório e foi logo negando tudo. Tinha síndrome do túnel do cara. Tá bom. Os peritos ganham para negar? Quanto ganha um perito do INSS? Peritos são orientados a barrar aposentadorias, manifestações teriam ganho financeiro, não procede. O salário é fixado em lei, todo mundo sabe disso, pelo menos 2004, 5 minutos, não vai dar. E a relação de subordinação INSS fica clara quando se pensa que perito é remunerado pela instituição para a qual presta serviço, permitindo que a sociedade possa questionar a isenção do laudo pericial. Primeiro, não é verdade, o perito do INSS ele não é empregado, né? ele trabalha para o Estado, para a União. É a União que paga ele, não é o INSS. Segundo, o laudo dele tem presunção de veracidade, ele está lá concursado para isso. Tá? Mas isso também está tentando ser resolvido. A Associação Nacional dos Médicos Peritos está tentando, tal como a Procuradoria fez, sair das garras do INSS. Tá? E criar carreira própria de perícia médica da União, que talvez seja uma maneira, inclusive, quem sabe, repensar o modelo e resolver também o problema do Poder Judiciário. Uma nova proposta, quem sabe. Tá? O perito não é especialista em nenhuma doença. Está comprovado que aquele perito que é especialista na doença, ele é muito bom médico assistente, muito bom. E quando ele é nomeado para ser perito judicial, das duas uma, ou ele vai ser muito bom médico assistente e vai continuar atendendo ao seu paciente e concedendo benefício para todo mundo, ou se ele é especialista na doença, mas também é especialista em perícia, estudo comprova que ele é muito mais rigoroso que o perito generalista, por exemplo, do INSS ou daqui mesmo, porque ele conhece muito mais a doença. E ele é perito, então a concessão seria menor ainda. Então é o maior tiro no pé achar que chamar para perito, vou chamar o ortopedista, sim, mas ele já fez perícia na vida, ele tem conhecimento do que é uma perícia, é tiro no pé. É tiro no pé. O perito, o diagnóstico a pericial é mais complexo, porque os médicos, como nós vimos, assistencialistas, são formados para aquilo que o médico, o assistente tem que fazer. Tá? Vamos lá, vamos adiante para não... alta programada é contra o trabalhador. Em 2006, derrubou as filas em 300 dias e de espera, onde 70% dos casos a pessoa estava esperando a alta do perito. Escuta aqui. Um médico, em princípio, se estudou, se fez uma boa faculdade, ele tem noção de quanto tempo é a duração de uma doença.
Agora, vai voltar, alguém volta no seu médico assistente para dizer, ó, doutor, estou voltando aqui para dizer que eu melhorei. Alguém paga outra consulta para isso? Não. Ah, claro, se não melhorou, aí tu volta, principalmente no retorno, né? Pô, retornar porque eu não melhorei. Está comprovado que 70% não voltam, nem para o retorno, no seu médico assistente. Então, por que é um problema a alta programada? Ó, o perito não acatou o atestado do meu médico. Tá? Não há nenhum conflito ético, na opinião do médico assistente, ser diferente do médico perito, mas quem é preparado para fazer perícia é o perito, não é o assistente. Mesma coisa, o perito deu alta, o médico do trabalho se torna inapto. Capacidade de trabalho é diferente para a aptidão do trabalho. As pessoas pensam que capacidade laborativa é a mesma coisa que é o oposto da incapacidade laborativa. E não é. São concepções e visões diferentes. Tá? Ó, e aptidão e inaptidão é a mesma coisa. Capacidade é diferente de aptidão. Muitas vezes o cidadão pode ser considerado para o trabalho usual capaz, porém não tem atividade, não tem capacidade, é inapto para atividade específica após a avaliação do médico do trabalho. Tá? Quando o retorno ao trabalho, NR17 da CLT, hein? A exigência de produção deverá permitir um retorno gradativo dos níveis vigentes à época anterior ao afastamento. Então, isso passa a ser um problema do médico do trabalho. Não é mais do perito do INSS. Ele já disse que estava apto. Agora, as restrições que tem, quem tem que tratar isso é o médico do trabalho da empresa, não ele. E o tal do limbo previdenciário, né? Que é aquela que o cidadão teve alta do perito do INSS, chegou no médico do trabalho, ah, não, tu está inapto e fica, a empresa não paga, ele não recebe do INSS e o coitado está ferrado lá. Tá? Mas todos nós sabemos que quem tem que pagar é a empresa. Esse limbo previdenciário. Ó, o abuso de direito é ácido, e a empresa usa muito disso. Tá? Comete manifesto abuso de direito a empresa que, se valendo da NR7, considera o empregado inapto para o trabalho e joga na situação dramática do limbo previdenciário. Essa é uma jurisprudência majoritária. Tá? E aí vem aquela hierarquia dos laudos, atestados. Mesmo que laudo fosse a mesma coisa que atestado, o atestado do perito valeria mais do que do médico assistente na hierarquia dos atestados. Tá? Vamos ver os dados extraídos do PRBI, pente fino, né? Então, rever aqui as medidas provisórias, né, que nós tivemos depois convertidas em lei, para rever o esquema de mutirão em 1,7 milhões de BILD. BILD é benefício de incapacidade de longa duração, aqueles mais de 2 anos que a doutora falou. Que nós tínhamos 530 mil, B1, B31 e B32, e 1,1 milhão de B91 e 92. 98% desses benefícios eram judiciais. 98%. 20% dos... Isso aqui ainda no ano passado, tá? Depois nós vamos falar. 20% dos benefícios judiciais revistos. 20. 3 bilhões de recuperação econômica. 80% das revisões resultaram em cessação por ausência de incapacidade laborativa. O governo previa 6 bilhões de economia. A NBP previa 20 bilhões de economia. Projeção atual, 17 bilhões... favorece a previsão do MP. O governo prevê 5% de encerramento de limite indefinido, que é a aposentadoria, né, e por invalidez, e a NMP prevê de 50% a 70% do encerramento. Vamos ver o que aconteceu. Ó, agora, já, ainda em 2017. Perícias realizadas no ano passado. 210 mil cessadas, 188 mil. Invalidez, reabilitação profissional, auxílio acidente. Taxa de cessação total, 80%. Reativações judiciais, só 200. Justiça, 98% de deferimentos pedidos judiciais por benefício de incapacidade, 95% em sede liminar. 95% em sede liminar. E agora uma parte, alguém queria falar? Tempo esgotado? Sei, devo parar? Devo parar? A monografia que eu... Vou botar um cafezinho de você, só para avisar ela na cara dela, não. Eu tô aqui. A monografia que eu fiz, mas não concluía, fiz a primeira parte, mas já fiz levantamento estatístico, que é justamente esse ponto que eu peguei. E a estatística ficou fácil porque a empresa periciar tinha um perito qualificado que fazia as perícias para as varas acidentárias do trabalho da Justiça Estadual e se pegou. Aí fiz um comparativo.
liminar e resultado final da perícia, para ver se estava legal a liminar. 97% a perícia, quando realizada, disse que a liminar não era procedente. Isso é o resultado estatístico que eu fiz. Não estou avaliando o mérito da coisa, mas isso é um fato, é uma realidade. Porque aí vamos... É por isso que eu disse que eu vou precisar de um habeas corpus. Na Justiça Estadual. Isso, na Justiça Estadual. Esse é um grande problema. E aí, o doutor, e eu vi o que o desembargador colocou aqui, talvez vá precisar do meu habeas corpus agora, mas, doutor, o juiz não sabe ler ressonância magnética, assim como o leigo não sabe ler sentença. Não sabe. Se o senhor fosse ler, e a doutora fosse ler a minha ressonância magnética do meu coluna cervical e do meu ombro direito, estariam me aposentado já há 3 anos atrás. Porque tem 2 páginas escritas de osteoartrose, hérnia, tem o diabo escrito ali. E para quem lê é leigo, não sabe interpretar aquilo que está lendo, que nem o leigo lê uma sentença. Minha mulher que diz, quando estava vendo aqueles julgamentos, eu não estou entendendo nada que eles estão falando. Nada. E é verdade, eu entendi um pouquinho porque eu estava fazendo faculdade de Direito, entendo alguma coisinha. Mas nada. Então, o juiz tem, infelizmente, é refém. Se aqui vocês são refém do perito, né, daqui, imagina o INSS, se não são. Quanto eles são refém do perito do INSS, e por isso que nós queremos cair fora. Para ser um corpo, não temos nada a ver. A coisa está se encaminhando nesse sentido, mas não sei se vai dar certo. Olha aqui. Outra questão, deixa eu falar. A outra questão que foi levantada, acho até que foi pelo desembargador João Batista também, a questão do perito conseguir avaliar em uma olhada. Sim, no caso da psiquiatria, concordo com o senhor que, assim, o ideal... Isso já foi feito um levantamento, seriam no mínimo 5 entrevistas com o psiquiatra para perícia, de perícia. Mas vem cá, nós estamos no Brasil, nós não estamos na Escócia, nós estamos no Brasil, da onde é que... Nós não conseguimos um perito que queira fazer perícia para a Justiça Federal a 300 pila. E eles têm toda a razão, eu não faria, não faço. Vai ser uma feira, vai ter que ser uma entrevista. Vai disponível para responder todas as perguntas depois do intervalo. Então vamos tocar. Tá. Abusando da minha condição de coordenador científico. Quando eu digo que eu olho a ressonância magnética, não é que eu vá olhar a ressonância magnética e fazer uma avaliação se aquela pessoa tem uma possibilidade de recuperação ou não e qual é a gravidade daquilo que é mostrado na ressonância. E muito menos qual tratamento seria necessário para ela se recuperar. O meu olhar é assim, existe algo, ela tem um problema, né? Isso eu vejo, que ela tem aquele problema ali, eu parto deste princípio, né? Aí vem a análise médica. A análise do perito, ela diz e explica, e diz que tem uma possibilidade de recuperação num período X. É isso que ele diz ali. Sim. Eu não contesto isso. E para mim é muito importante, porque eu fico sabendo que a pessoa tem uma doença. Alguma coisa. Isso é importante para mim. Porque se ali diz que ela não tem nada... Então, doutor, eu vou lhe dar um... Só para pois não. Aí, se ela tem alguma coisa, e o perito, nas suas conclusões, ele diz que aquilo que ela tem não incapacita, porque é tratável, e que ele tem ali que fazer, se é caso ortopédico, determinados tipos de procedimentos, e por isso ele não está incapaz, eu mantenho o auxílio-doença, e depois de uma avaliação, talvez transforme em aposentadoria por invalidez, dependendo do contexto social em que aquele pericial está inserido. Se ele é um médico também, ou se ele é um advogado, se ele é um juiz, se ele, enfim, dependendo, não estaria na previdência. Sim. Mas se fosse um médico, um advogado, possivelmente sim. Né? O que eu examino
se ele é um trabalhador da construção civil, se ele é um trabalhador rural, que ele não vai ter condição de se readaptar. Sim. De cara eu já vejo aquilo. Eu não preciso esperar uma nova perícia, porque eu sei que ele tem um problema, o médico diz que ele tem um problema, mas o médico diz que é tratável. E eu digo que aquela pessoa não é tratável, na minha concepção de julgador. Não é tratável por quê? Porque ele não vai poder fazer o tratamento. Começa por aí, que nem o senhor disse. Nós estamos no Brasil. Um perito no Brasil não faz uma perícia psiquiátrica adequada. Sim. Então eu já vou botar um olhar, assim, uma lente maior em qualquer perícia psiquiátrica que venha para mim como julgador agora. Mais ainda, porque esse cara tem que uma hora e ele não tem condições em uma hora dizer se uma pessoa é capaz ou não, eu vou converter aquele processo em diligência e vou pedir uma perícia de 3 horas. Bom, agora, o que eu digo? Eu digo assim, que aquela pessoa não tem condições de se readaptar, porque ela não vai poder fazer fisioterapia no SUS, ela não tem condições de comprar os anti-inflamatórios, e se ela puder fazer uma fisioterapia no SUS e puder comprar os anti-inflamatórios, se ela é trabalhadora rural, trabalhador braçal, ele vai voltar. Ele vai trabalhar 3 meses, 6 meses, e tudo vai voltar. Então, quer dizer, eu estou só realimentando um processo de ele pedir novamente o auxílio-doença novamente. Então, dependendo ainda da idade que ele tem, eu concedo a aposentadoria. Sim, mas só para lhe dar um dado estatístico, o senhor vê o exame e vê que tem alguma coisa. Não, o exame eu vi que tem alguma coisa. Vou lhe dar um dado estarrecedor. 78% dos brasileiros, se eu pegar aleatoriamente a população e fizer um raio-x de coluna, 78% vai estar alterado. Eu sei. Mas eu sei disso. Então quem é que vai avaliar se essa alteração tem significado clínico ou não? O médico e o perito. E o perito me diz que ele tem problema e é tratável. É isso que ele diz, ele tem problema e é tratável, mas depende da condição. Claro, dele. isso tem que ser avaliado. Se sou eu que tenho problema e é tratável, eu faço fisioterapia, meu problema é só estar sentado, melhor ou menor. Eu vou procurar. Agora, se é outra pessoa, é nesse porque o problema na coluna todo mundo tem. Sim. Isso é óbvio, né? Porque sentando mal. Agora, se eu vou ter que pegar uma enxada, se eu vou ter que pegar um carrinho de mão de cimento, se eu vou ter que puxar uma corda, é outra situação, né? É nesse contexto em si, né? E aí que eu digo, a ressonância é importante para mim, porque ela vai dizer se a pessoa tem um problema. Agora, o que o médico diz depois também é. Agora eu faço uma visita. Porque se a ressonância não me mostra nada, certo. Mas vamos adiante, então, para poder tomar um café aqui. Mas vamos lá, continuando. Os dados do pente fino. Tempo médio de julgamento, 2 anos. Confirmação da liminar, 98% dos casos, confirma. 50% dos beneficiários da justiça reavaliados estavam trabalhando. A metade. Bom, aí, desculpe, mas a pessoa, se não consegue o seu atestado, ela morre de fome, ela vai trabalhar. Ele estava em benefício há mais de 2 anos e estava trabalhando há mais de 2 anos. Estava em benefício. Não, em benefício e trabalhando. O BILD mostrou isso. Comprovou isso. 25% dos segurados nem filiados ao regime geral da Previdência eram. E olha que isso foi anterior às medidas provisórias que a doutora falou. E 90% dos avaliados não tiveram nenhum segmento médico após a liminar. Ganharam a liminar e se encostaram. Se encostaram na liminar, como se diz. Doutor, até o judiciário não contesta o BIOS. Até eu acho que é necessário. Sim, vamos adiante. Pode eternizar. Agora, dados de agora, abril de 2018. Auxílio doença, concedido por via judicial, 99,5, 500 mil, tá? Já foram realizadas, então, 400 mil revisões de B31 e 200 mil de B32,92. Cessados, B31, 85%. Mantidos ou convertidos em B32, 15%. Cessados, B32, 30%. Mantido, 65% dos B32. Então, os períodos do INSS não são tão mal assim. E a taxa de retorno judicial dos BIODs encerrado, apenas 5%.
E aí a jurisprudência, a uniformização, vem aquela história da concessão administrativa, né? Pode, agora depois de 120 dias, aquela coisa toda. Conclusões, que eu acho que é o mais importante. Quais são os paradigmas da medicina pericial, né? Vamos adiante. O clínico visa o melhor para o paciente, o perito aborda do mesmo cidadão sob enfoque da responsabilidade pública. Né? Voltando, o que estrutura o procedimento da perícia é a lógica do direito, não da medicina, como nós já vimos. Ó, a expertise médica são 54 especialidades médicas de doença reconhecida. Por sua vez, o procedimento de perícia médica é um ato médico legal, cuja finalidade envolve algum ramo de direito. Então, o dever de um perito é dizer a verdade. No entanto, para isso é necessário saber encontrá-lo. Não adianta eu sou um ótimo médico assistente, sei tudo de cardiologia, mas eu não sei encontrar o problema que incapacita, que ele está alegando para incapacidade. Depois, o segundo problema, científico. O primeiro é científico, né? Encontrar a verdade. E depois o segundo é um problema moral. Ó, a justiça não tem observado os quesitos fundamentais quando dá concessão do liminar, tais como filiação, como nós vimos, 25% não era filiado, vinculação trabalhista, 50% trabalhista, e o laudo do perito médio do INSS, 95% quando nós vimos que quando ele tinha assistente técnico do INSS, estavam ganhando. Tá? A sobrecarga da demanda judicial torna o sistema vítima de uma indústria de antecipação de tutela. É necessário repensar o modo como o Poder Judiciário vem tratando os benefícios por incapacidade. Ó, independente do modelo adotado para amenizar, é de suma importância a qualificação do perito nomeado. Ele deve ser especialista em perícia e não na doença. Então, quando os senhores no início, como é que nós vamos fazer para... Não vamos resolver, mas para melhorar isso, busquem peritos especialistas em perícia. Não precisa nem ter o título de especialista, mas que tenham experiência em perícia médica. Senão eles vão informar, vão subsidiar mal suas decisões, com absoluta certeza. Ó, critérios na escolha do perito. Então aqui, ó, do ponto de vista ético, qualquer médico pode fazer perícia, certo? O cara, como eu disse, saiu com diploma, escreveu no CRM, vai lá fazer perícia. Do ponto de vista legal também, o novo CPC diz que basta o cara ser médico para fazer perícia. Por outro lado, do ponto de vista legal, a NR4 da CLT diz que só médico do trabalho especialista pode coordenar o programa de controle de saúde ocupacional. Opa, então nós temos uma norma legal que obriga o cara a ser especialista, que legal. Do ponto de vista legal, só médico perito, né, sem exigir qualquer especialização, pode reconhecer direito ao benefício por incapacidade do cidadão. Tá? Então, a minha humilde sugestão, sugerimos que a legislação passe a prever só especialista em perícia médica, termos definidos pelo Conselho Federal de Medicina, possa fazê-la. Se já existe precedente legal para isso, por que não aqui? Tá? Por fim, agora estou terminando. Professor Hélio Gomes, é importantíssima essa frase dele, eu acho que resume tudo. Não basta um médico ser simplesmente um médico para que se julgue apto a realizar perícias. Como não basta um médico ser simplesmente médico para fazer intervenções cirúrgicas. Ele tem que fazer 2, 3 anos de residência de cirurgia só geral, se ele quiser fazer. Por que para ser perito não precisa? Basta se formar. São necessários estudos mais acurados, treino, aquisição da técnica e disciplina. Nenhum médico, embora eminente, está apto a ser perito pelo simples fato de ser médico. É indispensável educação médico-legal, conhecimento da legislação que rege a matéria que ele vai analisar, noção clara da maneira como deve responder aos quesitos, prática na redação de laudos periciais. Sem esses conhecimentos puramente médico-legais, toda a sua sabedoria será improfícua e perigosa. Por fim, as pessoas, quando está falando em mudança, né, sugestão, eu tenho medo que as coisas nunca mudem. Eu acho que é isso aí. Aqui é uma propagandinha do curso que nós vamos iniciar na Escola da Júris, que depois ela vai anunciar.